quais é que, não tendo resolvido, iniciou o processo para a sua solução e quais é que ainda não teve oportunidade de resolver. Muito boa tarde a todos, aos ouvintes, agradecer a oportunidade, agradecer ou enaltecer o facto de podermos ter o nosso emissor regional do Zezer outra vez no ar, o que para mim é sempre de salutar. Relativamente a essa questão que me coloca, aquilo que mais me engrandece e que mais regozijo me traz é de facto termos resolvido o problema da escola. É a maior obra dos últimos 40 anos, era de facto uma infraestrutura que necessitava urgentemente de melhorias e ainda ontem vi uma notícia da Associação Nacional de Municípios onde dava conta de que este governo, segundo o que estava escrito, estava a gozar um bocadinho com as autarquias porque só abriu concurso para mais 20 escolas, segundo me recordo. E isso vem dar também aqui razão àquilo que é o trabalho deste município. Conseguimos ser a primeira escola, segundo o Sr. Secretário de Estado do anterior governo, a primeira escola a ser construída, há um investimento de 13 milhões de euros que vem aqui resolver um problema que tem um impacto no presente, mas também no futuro. A questão do centro de saúde também era muito importante, um conjunto de problemas naquela infraestrutura que ficam resolvidos. E outro problema que eu considero muito relevante que nós resolvemos, que são as questões ambientais. Nós procurámos, ao longo destes 4 anos, ir resolvendo um conjunto de problemas ambientais. Não estamos ainda como queremos, mas resolvemos a situação desta empresa que laborava aqui no centro da vila, onde deixou de laborar, e resolvemos também a situação de outra empresa que labora, ou que laborava, aliás, na União de Freguesias de Areias e Pias. E para mim, tendo em conta que era um problema que se arrastava há muitos anos, um deles há uma década já, considero também muito relevante ter-se conseguido. Depois, dar conta de termos um conjunto de investimentos para iniciar. Depois, algo que eu também considero muito importante, que é o Plano Diretor Municipal. Nós tivemos 25 anos para conseguir concluir a revisão do Plano Diretor Municipal. É um plano de ordenamento extremamente importante para aquilo que é o caminho de desenvolvimento deste concelho, e conseguimos também. E isso tem um reflexo muito grande, seja na fixação de pessoas, seja no licenciamento de um conjunto de habitações, seja na legalização e seja também naquilo que é a legalização e a possibilidade de fixarmos um conjunto de empresas. Eu ando sempre muito no terreno e felizmente tenho sentido muito aquilo que é a vontade que os empresários têm, e neste momento só na zona industrial em Águas Belas temos investimentos a acontecer que têm um valor de mais de 30 milhões de euros, e isso só é possível com este Plano Diretor Municipal, porque se não tivéssemos esta revisão concluída, de todo conseguíamos que esses investimentos e outros também acontecessem. Acho que nesse aspecto foi um mandato muito bom. Requalificámos também as 8 habitações, as 8 habitações sociais, que tendo nós um conjunto de património de habitação, temos que dar as melhores condições para quem nela habita, e isso para mim também é muito relevante. O que é que já está a acontecer e ainda não ficou na totalidade resolvida? Uma delas, habitação com rendas acessíveis. Nós temos o objetivo e temos já protocolados 55 fogos, 55 apartamentos. Neste momento estão adjudicados 18, estão em concurso 16 e queremos, se continuarmos no município, avançar com mais 30. São mais de 7,5 milhões de euros de investimento que já têm início, estão a acontecer neste momento e que queremos muito concluir. Isso para mim é muito relevante, juntando uma incubadora de empresas, juntando a requalificação do pavilhão, juntando uma infraestrutura na zona do Rio, a Praia Fluvial da Bairrada Bairradinha. Há um conjunto de investimentos que vão acontecer até ao final do mês que vem,
e que eu considero que não ficaram concluídos, como é lógico, mas que estão já avançados. Relativamente àquilo que não foi possível concluir, eu relembro-me que apanhámos uma Câmara Municipal que foi desde sempre do Partido Social Democrático, e isso exigiu também uma mudança naquilo que é orgânica, uma aceitação daquilo que foram as medidas que quisemos implementar, as dinâmicas, e apanhámos também aqui um período político nacional e internacional extremamente complicado, com dificuldades naquilo que são, por exemplo, as empresas. Tivemos alguns procedimentos de concurso que ficaram desertos porque não temos empresas para concorrer. E houve aqui um delay de um conjunto de investimentos que vão acontecer no próximo mandato. Eu relembro também que somos uma Câmara de referência na captação de fundos comunitários. Nós já captámos neste mandato mais de 20 milhões de euros. Não há muitas câmaras da nossa dimensão que se possam orgulhar disso. Temos tido bons feedbacks das entidades, inclusive da comunicação social. E isso, para mim, acaba por ser muito bom, porque se nós fixarmos mais, se conseguimos captar mais 20 milhões de euros de investimento, se gastarmos cerca de 1 milhão de euros em projetos e revisões de projetos, sabemos de antemão que o próximo mandato será de concretização de um conjunto de infraestruturas, porque dessas infraestruturas depois queremos passar para aquilo que são as pessoas. E então entendo que o caminho está a ser bem feito, como já disse, com um conjunto de constrangimentos que não dependem de todo deste município. Bruno, em relação ao desporto, e vamos ter que falar na não subida do Sport Clube, mas eu antes disso gostava de lhe perguntar, a Ferreira do Zezer tem condições ótimas para desportos náuticos. Recordo-se, não sei, confesso que não sei se ainda se mantém, durante vários anos a seleção olímpica da Polónia fez aqui vários estágios. A Câmara Municipal não consegue, de alguma forma, dar algum impulso para que possa aparecer um clube ou mesmo o próprio município adquirir equipamentos e começar a promover um desporto que realmente não é aproveitado, os desportos náuticos, com as excelentes condições que temos. O que é uma pena, obviamente. Outros sítios não têm as nossas condições, mas nós temos e não fazemos. O que é que poderá a Câmara Municipal fazer para que se possa começar a ter aqui um clube de desportos náuticos? Diga-lhe, o remo, vela, canoagem, há vários, há muito por onde, diria. Eu acho que, em primeiro lugar, quero dar conta de que nós, só para associações culturais e desportivas, batemos recordes naquilo que foi o apoio no mandato. Nós já demos a associações desportivas e culturais mais de 2 milhões de euros neste mandato. Isso nunca aconteceu no passado. E isso é muito relevante. E depois dar conta de que, efetivamente, não conseguimos chegar de todo a todo o lado, que foi um mandato demasiado exigente, por força daquilo que é a necessidade de aproveitamento de fundos comunitários no plano de recuperação e resiliência, no quadro 2030. E depois há uma outra coisa que eu também acho muito importante estabilizar. Neste momento nós temos o Programa Especial de Ordenamento da Barragem de Castelo de Bode em revisão, e nós quisemos também trabalhar no sentido de criar um conjunto, ou de possibilitar a criação de um conjunto de infraestruturas no futuro que permitam também dar-nos depois aqui o resultado possível para conseguirmos avançar com alguns clubes na área daquilo que são os esportes náuticos. Relembrar também que temos apoiado a questão do wakeboard, tivemos um campeonato do mundo de wakeboard e este ano vamos ter aqui um campeonato, ou fase final do campeonato nacional de wake cable, isso nós temos apoiado também. Depois dar conta de que efetivamente tivemos um conjunto de conversações com a Federação Portuguesa de Remo para podermos ter aqui, sendo ou não a Câmara Municipal, uma classe, uma turma, um clube de iniciação ao remo.
Não foi possível concretizar, até porque eu entendo que ou fazemos bem ou entendo que mais vale esperar um bocadinho, continua a ser o nosso intuito. Sabemos de antemão aquilo que é a grandeza do investimento e entendemos que é algo que é necessário e propomos-no fazer no próximo mandato. Felizmente, continuamos a contar com um conjunto de seleções a vir a Ferreira do Zezer para poderem treinar e nós, de facto, temos que dar sequência também a essa área desportiva. De todo modo, temos apoiado um conjunto de modalidades e temos campeões nacionais em várias modalidades, judo, balé, futebol, futsal. Lembrar que temos um projeto de discussão para requalificar o pavilhão municipal, que vai ter um investimento na ordem dos 5, 6 milhões de euros, um bocadinho também para podermos evoluir e caminhar paralelamente àquilo que é a evolução das equipas. Sabemos de antemão que mais ano menos ano aquele pavilhão não vai ter condições para albergar uma equipa na primeira divisão de futsal e é um caminho que temos feito de forma alinhada. Agora, de forma muito frontal, temos também de ter aqui noção, como eu disse, que em 4 anos não conseguimos resolver e concretizar tudo aquilo que anteriormente não foi concretizável. E isso eu digo aqui e digo na rua. Estamos cá para fazer o melhor, mas 4 anos é pouco para conseguirmos resolver tudo aquilo que está para resolver. O município não tinha possibilidade, por exemplo, de adquirir equipamento para a prática de desportos náuticos e integrá-lo num plano extracurricular com a escola e levar os alunos de Ferreira a praticar e iniciar esses desportos? Essa pode ser uma boa medida. Nós sabemos que um projeto desta dimensão custará sempre entre 30 a 50 mil euros. É a perspectiva que temos de um conjunto de conversas que tivemos com a Federação Portuguesa de Remo e temos esse objetivo, como é lógico. Mas o dia-a-dia levou-nos, nesta altura, a olhar para um conjunto de desafios, seja a construção da nova escola, seja as AECs, seja a resolução de termos de ter uma infraestrutura para o Centro de Ocupação Juvenil, por exemplo, o ensino articulado, que foi um investimento que a Câmara Municipal fez, que tem uma grandeza de 90 mil euros. Como eu disse, temos que chegar lá, por isso é que eu também quero continuar a ser Presidente da Câmara e peço muita confiança das pessoas. É algo, o remo, que temos que de facto potenciar, mas ainda não tivemos a capacidade técnica e financeira para conseguir chegar a esse patamar também. Referiu há pouco a escola e sobre a escola gostava de lhe perguntar. Esta escola, apesar de moderna, nova, vai ter, no entanto, menos capacidade para albergar alunos. Podemos ver aqui alguma falta de ambição ou de perspectiva de crescimento futuro do Conselho, da população do Conselho? Em primeiro lugar, aquilo que eu quero dar conta é que de facto há um aproveitamento lamentável da oposição e de um conjunto de pessoas relativamente a essa infraestrutura. O delegado regional de Educação já disse em plena Assembleia Municipal que quem define o número de salas é a DGEST. Eles é que dão indicação do número de salas e ou é o número de salas que eles entendem como suficiente para o presente e para o futuro, ou não dão parecer positivo a esse projeto. E se não dão parecer positivo a esse projeto, nós não temos nova escola. É tão claro e pragmático como isso. Agora, eu sou sincero, eu gostava muito daqui a 6 ou 7 anos ter que fazer mais um bloco, até porque nós estamos a aumentar a nível, estamos a ter um aumento de eleitores e de residentes também. E para mim é ótimo. Agora, eu tenho que trabalhar com aquilo que são as exigências estatais, e neste caso de uma organização que diz esta escola só tem o projeto aprovado com este número de salas. Se tiver mais, o projeto não tem parecer positivo da DGEST e não tem financiamento comunitário.
tive reuniões tensas com eles acerca disso. Agora, de todo, a Câmara Municipal pode abdicar de 13 milhões de euros, mesmo que para isso, daqui a 5 ou 10 ou 15 ou 20 anos, tenha que alocar mais espaços. Dar conta também de que continuamos a achar de que a escola não vai ter limitações. Se calhar a escola anterior até poderia ter salas a mais, é algo que eu deixo para quem percebe da parte técnica daquilo que é a gestão dos professores e dos horários. Estaríamos aqui até à noite a discutir isso. Dar conta também de que se houvesse falta de ambição, nem sequer nos davam a possibilidade de construir mais um bloco, onde vamos ter o Centro de Ocupação Juvenil e também a sede para a Associação de Pais e de Estudantes. Portanto, acho que este também é um sinal de que as entidades confiam na Câmara Municipal e estão sempre disponíveis para algum ajuste que tenha que acontecer. Agora, acho que é criar instabilidade, é criar ruído numa obra que, se olharmos para as notícias que aparecem diariamente, numa obra que, para mim, é das maiores sortes que este Conselho teve nestes últimos anos. E as pessoas, se calhar, não entendem ainda isto, mas vão entender no futuro quando um conjunto de câmaras que querem fazer investimentos desta ordem continuarem a não ter capacidade. Estão centenas de escolas para ter financiamento e para ser reconstruídas ou construídas. Nós tivemos a sorte de ser das primeiras 14 da CCDR-LVT a ser construídas. Hugo Azevedo referiu-se aos atrasos no anterior debate que já tiveram, referiu-se aos atrasos da obra, uma obra de 600 dias, parece-me que 120 dias de atraso, se a memória não me falha. Quando é que prevê que a escola esteja concluída? De forma também muito pragmática, e volto a dizer que acho que batemos no fundo naquilo que é a criação de instabilidade num partido de oposição. E acho mesmo que batemos de facto no fundo, porque ao longo destes 4 anos eu tive 0 propostas de qualidade para o desenvolvimento de Ferreira de Zezer em reuniões de Câmara, e volto aqui a referir 0. Eu, além de me questionar em pagamentos e vírgulas e pouco mais do que isso, não tive nenhuma proposta que eu entendesse como estruturante e mais-valia para Ferreira de Zezer. Custa-me muito quando, quer dizer, o responsável, o candidato do Partido Social Democrata, até é técnico do município e está, inclusive, na divisão de obras, não é? Ele tem acesso a um conjunto de informação, até se calhar mais cedo do que isso, do que eu, e às vezes dizer. Acho lamentável, porque a obra tem, nesta altura, 2 meses de atraso. E o contrato, que tem um conjunto de direitos e deveres, ainda não foi alterado. A empresa continua, nas reuniões que tem tido comigo, a querer acabar a obra no tempo certo. Portanto, eu não posso colocar em causa a empresa quando ela tem um tipo de diálogo comigo de que quer conseguir fazer com que a obra aconteça no tempo certo. Mas dar conta também, e oficiosamente o que me dão conta é que as obras vão ter um delay de mais 6 meses, vamos ter a oportunidade de poder acabar a obra 6 meses depois, mas continuamos a não querer isso, continuamos a querer que a obra acabe no tempo certo. Como é evidente, há relatórios de que há atrasos, claro que sim, mas é uma obra que está a ser feita com qualidade. E é uma obra que, tenha atraso ou não tenha atraso, para aquilo que é a necessidade de ela acontecer no Conselho, para mim, acho que é lamentável. Acho que é lamentável pôr em causa um investimento de 13 milhões de euros, a maior obra dos últimos 40 anos, só porque ela está atrasada. Eu questiono qual é a obra pública que não tem atraso, numa altura onde não há empresas a concorrer aos concursos. Quer dizer, acho lamentável e espero bem que as pessoas demonstrem isso no próximo ato eleitoral. É aquilo que eu peço, com a maior das humildades e respeito pelos adversários. Custa-me muito que uma oposição não tenha capacidade para dizer mais do que criticar o atraso de uma obra que é aquela mais importante dos últimos 40 anos. Bruno, o seu candidato à Assembleia Municipal, o Dr. José Casanova,
Aliás, teve o muito bom gosto de citar Sofia de Melbrenner na comunicação que fez à população, numa entrevista que deu há alguns meses por parte do Zezer. Defendeu que a agricultura deveria ser proposta do Conselho, nomeadamente na produção de produtos endógenos, produtos da terra, daqui, nossos. Assim como cultivo de plantas medicinais. Como é que o município pode concretizar esta intenção? Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso olhar para aquilo que são as competências de um município. Não podemos, como é lógico, produzir um conjunto de produtos para a Ferreira do Zezer. Nós criámos, na minha opinião, algo que foi muito interessante, o Clube de Produtores, que vem dar aqui uma dimensão daquilo que é a qualidade da nossa produção, uma dimensão muito, muito positiva. Eu relembro-me que nós, comparativamente, por exemplo, ao Oeste, temos as nossas frutas têm mais açúcar inclusive, isso está mais do que provado, e tenho gostado muito, cada vez que vou ao mercado eu falo com qualquer produtor. Por exemplo, ainda falava um dia destes com um produtor de fruta e hortícolas que me diz que nestes últimos 2 anos duplicou a venda no mercado municipal. Eu acho que isso é muito relevante, porque nós de facto temos muitos produtos de qualidade. Sofremos aqui de um problema que é, dado o facto de nós termos pequenas parcelas muito divididas por um conjunto de propriedades, tem sido muito difícil aos proprietários terem dimensão e conseguirem um conjunto de terrenos com dimensão para serem ainda mais competitivos e terem uma capacidade maior de produção que, se a tivessem, Ferreira do Zezer e os seus produtos poderiam chegar ainda mais longe. Além deste clube de produtores, que também foi referenciado até agora num vídeo promocional que ganhou até o 2º lugar num evento internacional, nós temos que avançar para a certificação de um conjunto de produtos, que é algo muito técnico e que demora o seu tempo, mas queremos muito fazer isso. Depois, criar um gabinete de apoio à agricultura, aos produtores, possa também ser aqui o promotor de um conjunto de iniciativas para reforçar aquilo que é a identidade, aquilo que é a marca Ferreira do Zezer e aquilo que é a qualidade dos nossos produtos, que, como bem sabemos, tem uma margem de crescimento muito, muito grande. Agora, é de facto um tema difícil, até porque temos um conjunto de agricultores de muita qualidade, mas precisávamos efetivamente também ter aqui um conjunto de ferramentas no território que permitisse deixar de ter tantas parcelas e conseguirmos ganhar dimensão naquilo que é a capacidade de utilização do terreno para a produção agrícola. E isso é algo que, por mais que nós queiramos, depende, acima de tudo, do Estado e do Governo. Ainda eu vou continuar a referir-me à entrevista do Dr. José Casanova. Neste sentido, ele defende que o município deve atrair novos profissionais das profissões emergentes, nomeadamente os nómadas digitais. Ora, para isso vai ter que promover o Conselho internacionalmente. Ferreira do Zezer tem condições para se promover internacionalmente, seja a este nível ou a outro? Claro que sim. Eu sou Presidente de Câmara porque entendo que Ferreira do Zezer tem uma capacidade de crescimento e um potencial como poucos concelhos do Médio Tejo têm. Como é lógico, em 4 anos não conseguimos potenciar tudo, mas nós temos uma relação
uma qualidade de vida muito, muito grande e uma relação custo-benefício para um qualquer residente que eu considero muito relevante. Estamos no centro do país, estamos a 1 hora e pouco de Lisboa, estamos a 30 e poucos minutos de Coimbra, estamos a 1 hora e pouco de Espanha e estamos também a quase 2 horas do Porto. E para mim, com as vias de comunicação que temos, que não são as suficientes porque queremos mais, mas parece-me que é algo muito importante. Depois temos um conjunto de apoios que eu acho que também diferenciam muito Ferreira do Zezer para aquilo que é a possibilidade de captarmos mais pessoas, e isso ficou muito provado neste mandato, porque efetivamente temos mais residentes, nomeadamente saúde. Relembrar que neste momento temos todos os quadros de médicos ocupados, temos às vezes uma baixa ou uma licença de maternidade a acontecer, mas neste momento nem sequer há a possibilidade de abrir concurso para novos médicos, até porque não é a nossa competência, mas a nível de saúde, comparativamente ao país, estamos melhor. A nível de educação, nós temos das melhores infraestruturas e com a nova escola não precisamos de fazer obras, quer dizer, temos excelentes infraestruturas, temos, ainda agora não tivemos falta de colocação de professores. Temos um conjunto de apoios, desde refeições para todos, transporte porta a porta. Temos de facto aqui algo que eu acho que diferencia muito o Conselho comparativamente ao resto do país. E depois dar conta também de que temos feito um trabalho conjunto com a comunidade intermunicipal, seja nas feiras nacionais, seja também nas feiras internacionais. E já tivemos em feiras internacionais de grande relevo, como a maior feira internacional de imobiliário em Cannes, vamos à Fitur, temos de facto um trabalho muito alinhado com a comunidade intermunicipal, além de que temos nesta altura um espaço co-work que tem que ser e tem que continuar a ser dinamizado, e vamos avançar agora com um projeto que chamamos FZZ Hub Innovation, que é uma incubadora de empresas e um espaço co-work que quer muito também potenciar Ferreira do Zezer para esse nicho de mercado que efetivamente é importante. Mas temos sinais ainda. Um dia destes fui ao aeródromo e o piloto que está a operar neste momento o helicóptero, um dos helicópteros, e que está cá só durante um conjunto de meses do verão, é residente em Ferreira do Zezer durante todo o ano. São bons sinais. Há um trabalho que temos que continuar a fazer, mas que está muito bem delineado. Eu lembro-me que anteriormente não tínhamos nenhum plano de desenvolvimento estratégico, neste momento temos. Não tínhamos nenhum gabinete de comunicação, neste momento temos. Não tínhamos nenhum gabinete de planeamento estratégico, nem nenhum gabinete de apoio ao empresário. São tudo ferramentas que vão dando os seus resultados e que neste momento, felizmente, estão a dar. Agora, precisam de ser maturados. Claro que precisam. Agora é importante também perceber, até porque vão dizendo que a Câmara está a aumentar os seus recursos humanos, está também por força de ter assumido um conjunto de competências, escola, ação social e saúde, mas está porque se tem que capacitar. Sem ovos não se fazem omeletes, não fôssemos nós a capital do ovo, e precisamos também de capacitar o município para estar preparado para aquilo que é os desafios que temos neste momento em Portugal, na Europa e no mundo. É esse o caminho que está a ser feito, é um nicho de mercado importante e queremos continuar a potenciá-lo, claro que sim. Referiu-se há pouco em relação à habitação, para já o início com 8 apartamentos, penso, e que nos próximos anos, no próximo mandato, pretende concluir 55. Com esta falta de empresas e de mão de obra que existe, não só em Ferreira do Zezer, de forma geral no país, como é que vai construir todas essas habitações? Eu julgo que está também à vista de todos de que é perentório que o PRR ou terá aqui um desfazamento no tempo para a sua conclusão, e parece-me que isso é muito claro naquilo que vamos ouvindo, ou um pouco por todo o país não vamos conseguir concretizar metas. E isso a mim deixa-me também tranquilo,
porque nesta altura nós sabemos oficiosamente de que há essa necessidade. De todo modo, nós, para estes 24 apartamentos, cumprimos com os prazos que o IRU nos exige, isso está negociado, e os outros já têm um conjunto de exigências que nos permitem ter aqui uma flexibilidade naquilo que é a conclusão desses restantes apartamentos. Nesta altura, das conversações que tivemos com o IRU, ainda a semana passada tivemos com a senhora Secretária de Estado da Habitação numa reunião da Comunidade Intermunicipal, onde foi dito que vai haver a possibilidade, com um empréstimo do Banco Europeu de Investimento, vai haver a possibilidade de podermos concluir as obras até mais tarde. Isso foi um compromisso que eu assumi para mim mesmo, o de que quanto mais possibilidade tivéssemos de ter mais habitação, tudo faríamos para que isso acontecesse. E relembrar também que não basta só querer, é preciso ter capacidade financeira, é preciso ter capacidade de avançar com a compra, com a aquisição de terrenos, como nós já o fizemos, onde investimos 120 mil euros na aquisição de mais um terreno, e é preciso também ter a capacidade financeira para avançar com projetos de execução e de revisão de projetos. E nesse aspecto, tão depressa que nós tenhamos o ok e a resolução de um conjunto de condicionantes, queremos ainda aumentar esse número. Eu, nesta altura, não digo que serão mais do que 55, mas se continuar no município, e a minha esperança, como é lógico, é que continue, queremos ainda aumentar esses 55 e passá-los para 70 ou 80. É um trabalho que já estamos a fazer, porque necessitamos aqui de perceber se temos capacidade para, no terreno que adquirirmos, termos mais habitação. Tudo indica que sim, mas ainda não é nada de concreto, por isso não avanço com os restantes números. Esses 8 focos, quando é que estarão prontos? Quando é que Eles prevê têm que estar que prontos estejam daqui efetivamente por um ano. Têm que estar prontos daqui por um ano. Eu não sei, mas acredito que até ao final do mês já se esteja a montar tudo o que é necessário para iniciar a obra. É o compromisso que a empresa tem. E agora, dia 27 deste mês, vamos abrir propostas para saber se existem mais empresas a concorrer aos outros 16. Se conseguirmos, até ao final do próximo ano, entregar estes 55 que estamos a falar, que se calhar teremos cá mais 150 ou 200 pessoas, mais 50 ou 60 agregados familiares, o que eu acho que vem ajudar muito a dinamizar Ferreira do Zezer e a criar e a ocupar postos de trabalho, porque nós não nos podemos esquecer que, pese embora necessitemos de um conjunto de postos de trabalho qualificados, continuamos a ter uma necessidade muito grande de postos de trabalho, de pessoas para ocupar esses postos de trabalho para um conjunto de empresas. Pensa fazer evoluir o número da população de Ferreira através da imigração, uma vez que está a referir que efetivamente faltam não só postos de trabalho, certo, mas também para aqueles que existem, já falta mão de obra neste momento. Pensa combater isso com a importação de imigrantes? A Câmara não tem essa competência. A competência que o município tem é criar condições para que as empresas possam investir e criar soluções para resolver aquilo que são os problemas que têm, seja da criação de habitação para imigração, seja na criação de condições para a concretização de infraestruturas, como foi com a revisão do Plano Diretor Municipal, seja com um conjunto de apoios nas taxas, seja com aquilo que é a celeridade do licenciamento, seja com aquilo que é a projeção nacional e internacional do Conselho, porque se as pessoas entenderem que Ferreira do Zezer tem qualidade de vida, ficam muito mais predispostas a vir para cá, sejam elas portuguesas ou sejam elas imigrantes. E nesse aspecto nós estamos muito próximos das empresas. Eu acho que qualquer pessoa que fale com um empresário percebe que a Câmara está de portas abertas para ajudar a resolver.
Sim, queremos criar soluções para que as empresas possam receber mão de obra, seja ela nacional ou estrangeira. Agora, trazer imigração não é uma competência do município. É como eu digo, criar condições para que possamos fazer com que as empresas tenham mão de obra e possam continuar a investir em Ferreira de Zezer. O Conselho tem evoluído alguma coisa nos últimos 2, 3 anos a nível de população. Terá neste momento 8.100, 8.200 pessoas. Precisamente por via da imigração. Não pode, efetivamente, não pode importar imigrantes, claro, mas pode ter políticas de natalidade que possam fazer crescer o número de nascimentos em Ferreira. Durante todos estes anos, as juntas de freguesia, com apoio, com cheques, com material, com várias coisas, e o próprio município penso que também, tem efetivamente tido algum apoio, tem tido estas iniciativas. No entanto, continuamos com uma muito baixa taxa de natalidade. O que é que pensa fazer, caso seja reeleito, ao nível da natalidade? Que condições pensa oferecer aos residentes para que estes possam ter mais filhos? No fundo, é disso que se trata. Que condições é que o Bruno está em condições de poder oferecer aos residentes para que precisamente possa aumentar a taxa de natalidade? Em primeiro lugar, dar conta de que as coisas estão muito interligadas. Falar na questão da educação é também ajudar a que essa política de natalidade aconteça, no sentido em que temos aulas de enriquecimento curricular, temos transportes, temos aulas de acompanhamento, atividades de acompanhamento familiar, temos boas infraestruturas, temos um bom apoio às IPSS que prestam estes serviços e temos boa qualidade de vida. Isso eu acho que é importante. Depois dar conta também de que a saúde e a prestação de serviços na área da saúde também é importante. E temos focado muito, estamos a requalificar o centro de saúde, estamos a breves dias de abrir a extensão de saúde de Areias e temos já a trabalhar para requalificar as outras duas. Acho que é importante. Depois dar conta de que nós, nesta altura, temos um regulamento que dá apoio à natalidade a partir do 3º filho. É um apoio que já vem do anterior executivo e bem, mas que nós damos continuidade e temos um conjunto de famílias que aproveitam. Taxas de construção também. Relativamente algo que eu acho muito importante também é a flexibilidade que nós teremos que ter, e tem que ser cada vez uma flexibilidade maior de podermos dar resposta àquilo que são os ATEs e àquilo que são também a capacidade das nossas creches. Aí ainda não tínhamos sentido com muita força essa necessidade, embora houvesse alguma, mas este último ano sentimos que efetivamente a Câmara tem que fazer aqui algo ainda maior. Nós vamos ter que ter aqui uma relação muito estreita com as entidades que prestam esse serviço e vamos ter que aumentar a capacidade do número de alunos para ATL e para creche. E isso é algo que vamos ter que apoiar, seja com a criação de forma singular de infraestruturas, seja para apoiar o investimento de aumento de infraestruturas daquelas que já existem. É algo muito claro que nós vamos ter que decidir pós-eleições, porque tem que ter impacto no próximo ano letivo, e isso eu para mim acho muito positivo, porque é efetivamente um sinal de que estamos a crescer. E não é só a imigração, nós temos um conjunto de jovens casais e de casais que estão e que entendem que têm mais qualidade de vida, que podem pagar menos pela educação, pela creche, pelo ATL, pelos transportes, em Ferreira do Zezer, pela habitação, e então fazem as contas e entendem que mesmo ganhando um pouco menos,
do que estando numa grande cidade conseguem no final do mês ter uma poupança maior ou poder alocar um conjunto de rendimento a outra necessidade que têm. Isso para mim é muito importante. Nós vamos efetivamente no próximo mandato avançar com regulamentação para apoiar o nascimento, apoiar os nascimentos e logo desde o primeiro filho, porque entendemos que é muito importante. Mas eu sou pai, o meu filho nasceu há cerca de um mês e pouco. Nesta altura, entendo que de facto precisamos de muito. Parabéns, já agora não obrigado, sabia que tinha sido tão recente. Obrigado. Necessitamos, sobretudo, de rapidamente criar condições para termos maior número de lugares em creches e em ATLs. É uma necessidade, porque uma coisa é darmos dinheiro a um jovem casal para fazer face às despesas, mas se esse casal não tiver onde deixar o filho enquanto trabalha, não faz sentido. Aquilo que nós queremos é, de forma alinhada com quem presta os serviços em Ferreira do Zézer, nestes próximos meses, criar condições para ter uma oferta de número de lugares maior para podermos assim também criar estabilidade a um jovem casal que queira ter filhos. Por exemplo, referiu-se à criação de creche ou do aumento da capacidade do que já existe neste momento. Referiu-se também já em outras ocasiões que a população de Ferreira do Zézer não tem falta de médico de família, de uma forma geral, eventualmente alguma exceção. De qualquer das formas, a política de natalidade tem que... as pessoas precisam de pediatras. Há pediatras em Ferreira? Há pediatras que é no Serviço Nacional de Saúde? Se tem aqui serviço de consultas de pediatras, que normalmente são necessárias. Não, não é? nós temos o Serviço Nacional de Saúde, que em Ferreira do Zézer eu entendo que está equilibrado, onde temos um conjunto de médicos que prestam um conjunto de apoios às crianças, às mães, às famílias e que depois, se sentirem necessidade, direcionam essas crianças para serviços de pediatria, seja no Hospital em Torres Novas, seja em Coimbra, e isso é algo que está a funcionar bem. Dar conta também de que nós temos, além disso, aqui uma clínica que fez um investimento há relativamente pouco tempo, é um serviço privado, como é lógico, mas acho que também é relevante dar conta de que temos uma clínica privada presta um conjunto de serviços, é sinal que sente que Ferreira do Zézer também... Bruno, já existia essa sim, mas clínica, tem uma já existia. Uma dimensão e uma qualidade e uma oferta de respostas superior. Mas é uma questão privada, queria só referenciar. Dar conta também de que temos agora, e pela primeira vez, serviços de estomatologia. Nós temos serviços de dentistas na nossa FS, o que eu acho que também é muito relevante. Por isso, eu acho que na área da saúde, não estejamos no cômputo nacional nos melhores momentos, mas estamos muitíssimo equilibrados. Outro aspecto que o Bruno costuma ou gosta de reclamar o seu mérito, o mérito da sua gestão, tem a ver com a cultura. O Bruno, efetivamente, desenvolveu aqui algumas atividades que antes não se verificavam. No entanto, os seus opositores acham que está a ser confundida cultura com entretenimento. Concorda? Discordo. Eu tenho muita pena que um conjunto de pessoas não consigam pensar um bocadinho mais além. Às vezes, para ser autarca é preciso ter mundo. E ter mundo não é viajar, é ter propensão a que, efetivamente, a cultura é um bem muito importante. Sem cultura não há coesão territorial. A cultura, de facto, dá-nos aqui um conjunto de ferramentas que eu considero muito, muito importante. Não estivéssemos agora com ensino articulado, com música, com dança a acontecer isso.
acho que cientificamente está mais do que provado, cria mais ferramentas aos nossos jovens. E depois quero dizer outra coisa, porque tem-me dito que nós temos muitos eventos. Qualquer município à nossa volta tem mais eventos culturais do que nós. Portanto, o número também me parece que não é argumento suficiente para. Depois, conta de que os nossos eventos, felizmente, têm tido sucesso. Nós nunca tivemos um Viver Ferreira de Zezer com tantas pessoas como este ano. Nós estamos a fazer crescer um Festival Z que começa a ser referência no panorama nacional naquilo que é aquilo que realiza e tipo de eventos. Nós temos um conjunto de eventos culturais que são feitos em articulação com a comunidade intermunicipal, que são de facto escolhidos com cabeça, tronco e membros. Quer dizer, eu acho, acima de tudo, que é falta de conhecimento para que as pessoas digam. Agora, as pessoas têm que perceber que nós temos que ter um conjunto de atividades culturais que não sejam só de massas. Há um conjunto de nichos e há um conjunto de pessoas que têm um conjunto de vontades e gostos que também devem ser cumpridos. Nós aqui gostamos muito de ter cultura para todos e é isso que procuramos ter, por isso não me revejo de todo nessa crítica. Aliás, eu quando fui à oposição era um crítico, mas de forma construtiva, e infelizmente não é isso que eu nestes 4 anos tenho sentido. Muito bem. Há pouco, quando falámos aqui do desporto, não quis misturar esta situação, porque realmente não era esse o objetivo. Agora, iríamos falar então da subida do clube, que acabou por não passar. Toda a gente sabe, o campo não tem as medidas. O clube não mostrou disponibilidade ou não teve a possibilidade de fazer os seus jogos fora. E eu pergunto-lhe porquê é que o município não fez as obras em tempo útil. Em primeiro lugar, dar conta de que a Câmara Municipal neste mandato deu 1,4 milhões de euros a este clube. E isso acho que é um número relevante e é importante que se saiba, porque nós não conseguimos chegar a todo o lado, não é? Nós, para associações esportivas e culturais, demos mais de 2 milhões de euros. Nós, para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, demos 1 milhão de euros. E para as IPSS também demos, de facto, muito dinheiro. E isso é muito relevante. E depois dar conta de que assumimos o compromisso de avançar para a requalificação do pavilhão. Só o projeto de execução é uma verba muito, muito avultada. Porquê? Porque entendemos a necessidade de continuar a fazer crescer infraestruturas para que consigam continuar este caminho. Eu tenho uma boa relação com o presidente deste clube, estou sempre muito, muito alinhado. Trabalhei muito para conseguirmos ter um ano de transição neste campo. Estamos a falar de um investimento que nunca seria menos de 300, 400 mil euros só para o aumento do campo. É muito importante, são 300 ou 400 mil euros só para o aumento do campo. A Câmara eventualmente não teria essa dificuldade financeira. Nesta altura, pese embora paguemos a 0 dias e não tenhamos dívidas, mas qualquer procedimento hoje leva 6, 7, 8 meses e não temos nesta altura 300 ou 400 mil euros de lado, tendo em conta todas as obras que temos e algumas são a 100%, mas não nos podemos esquecer que temos revisões de preços, trabalhos a mais, erros e omissões e temos de estar preparados para isso. E então o caminho que fizemos foi falar com a Associação de Futebol de Santarém e com a Federação Portuguesa de Futebol, no caso da Federação Portuguesa de Futebol nem nos receberam, para ter aqui um ano de transição. Agora, é muito importante também perceber que há limites. O clube efetivamente podia ter subido e podia ter jogado em Alveiazer. Agora, tem que ter capacidade financeira também para conseguir albergar uma divisão nacional. E aquilo que eu deixo aqui também é, tem essa capacidade financeira ou não? Ou precisa da Câmara Municipal para ter essa capacidade financeira? Até agora tem tido. É importante. Até agora tem tido. Sim, mas é importante que isso também fique esclarecido, não é? Nós estamos disponíveis para fazer essas obras, mas tem que ser com o devido tempo. E foi sempre isso que eu dei conta. Eu nunca me comprometi
a fazer as obras no tempo certo. E eu sei que a oposição dá conta de que eu me comprometi a fazer obras de requalificação no campo na totalidade, mas estamos a falar de um investimento superior a 2,5 milhões de euros e com toda a sinceridade e frontalidade, até porque eu não o prometia a esta direção, prometia à anterior. Eu não vou deixar de fazer uma escola, de requalificar o centro de saúde, de fazer habitação social e habitação a rendas e custos controlados para fazer uma obra de requalificação num campo de futebol, quando Mas não é incompatível. Não é incompatível. é incompatível no tempo que é necessário. Eu não consigo pegar em 2,5 milhões de euros e gastá-los para o ano. A Câmara não tem essa capacidade. Acho que só alguém que não tem conhecimento do orçamento da Câmara Municipal nesta altura é que diria que o teríamos. Até porque, desde o início do mandato, aquilo que mais queríamos e que mais quisemos e onde pusemos as fichas todas era efetivamente termos um pavilhão multiusos para não corrermos o risco de o clube ficar sem poder jogar lá e precisamos também de um conjunto de outras modalidades, precisamos que elas possam ter condições, porque também apresentam resultados. E isso é o caminho que estamos a fazer, com muita frontalidade. Eu estive na reunião com os adeptos e com os sócios no campo de futebol. É isto, sempre ao lado desta direção e deste clube. Agora precisamos também, com muita frontalidade, de pensar estes crescimentos num espaço temporal que seja execuível e financeiramente suportável. E acho que é isto que está aqui em causa. Bruno, estamos quase a terminar. Vou-lhe colocar duas questões muito rápidas. Primeira, José Luís Carneiro anunciou que no próximo dia 19 de outubro vai dar a conhecer a posição do Partido Socialista em relação ao apoio ao candidato às presidenciais. Previsivelmente apoiará Tosé Seguros. Porquê é que o Partido Socialista precisa de tanto tempo para manifestar o seu apoio a um antigo secretário-geral? Em primeiro lugar, dar conta de que essa escolha me parece... Aliás, a escolha dos candidatos me pareceu extemporânea, no sentido em que ainda temos umas eleições autárquicas e acho que o foco de todo deveria ser nessas eleições autárquicas. E depois dar conta de que, felizmente, o Partido Socialista é um partido que temos liberdade de expressão, onde até eu, se quiser, posso ser sujeito a liderar o partido, não me custa nada, é só apresentar-me como candidato. Eu acho que o Partido Socialista esteve também a aguardar quais é que eram as possibilidades e quais é que eram as pessoas que estavam disponíveis para avançar para uma candidatura. E aí, até porque eu, a nível local, também entendo, eu acho que o melhor candidato para um qualquer lugar é sempre aquele candidato que possa reunir mais consenso e um apoio maior. Como é evidente, tem que ter competências necessárias, isso aí ninguém coloca em causa, mas acho que qualquer candidato tem que ser agregador. E o Partido Socialista tentou conseguir encontrar soluções que fossem agregadoras. Até ao momento, as soluções que apareceram, por uma ou por outra razão, não avançaram. O Dr. António José Seguro é candidato, tem o meu apoio, porque reúne um conjunto de ferramentas, é uma pessoa séria, transparente, tem experiência, tem humildade, tem sentido de Estado, por isso parece-me que reúne as condições mais do que suficientes para desempenhar aquele lugar, e eu, enquanto militante do Partido Socialista, já declarei o meu apoio de forma pública ao Dr. António José Seguro e espero que o Partido Socialista esteja na sua totalidade e de forma muito forte com ele. Muito bem. Bruno, terminamos aqui. Eu agradeço imenso a sua presença e desejo-lhe todas as felicidades para a campanha. Muito obrigado também. Uma boa tarde. Obrigado.